o título dessa pregação, que será Liberando o Poder. Nós vamos ler em Isaías. Inclusive, eu gostei dessa colocação da Bela, quando disse que o jantar também vai ser profético, porque hoje vai ter profecia aqui nessa igreja, amém? Nós vamos fazer um culto profético. Deus vai profetizar através da sua palavra no nosso meio. Isaías, no capítulo 6, verso de 1 a 8, eu gostaria que fosse projetado no Data Show, para que nós fizéssemos uma leitura única, e eu gostaria que a câmera ficasse focando apenas em mim, para não atrapalhar a visão da tela. Amém? Amém. Eu vou ler e toda a igreja pode acompanhar, porque nós vamos adentrar, através do Espírito do Senhor, no oceano do Espírito. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a igreja, por favor, repita essa frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então que toda a igreja possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Meus irmãos, feita a leitura, eu gostaria de fazer também uma oração para que Deus, através do seu Santo Espírito, ministre no coração de todos nós que aqui nos encontramos, para que seja Ele falando aos nossos corações e não apenas eu falando da sua palavra, mas o próprio Espírito do Senhor falando no seu coração aquilo que você precisa ouvir, não de mim, mas do próprio Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, que é santa e agradável aos nossos ouvidos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos na tua presença, nós viemos te cultuar, Pai, e que teu Santo Espírito ministre essa pregação, e que diga, Senhor, no coração do povo que aqui se encontra, aquilo que é o Senhor, que quer que eles saibam, e eles possam sair daqui, cheio da tua glória e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero dizer para quem está aqui, diga para quem está ao seu lado: Deus está liberando o poder sobre a sua vida, meu irmão. Deus está liberando o poder sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus está aqui no nosso meio liberando o poder. Nesses últimos dias, a minha oração ao Senhor tem sido: Senhor,
abre as janelas dos céus, ó Pai, e derrama bênção sobre o teu povo, para que esse povo, ó Pai, seja tocado pelo teu Espírito, para que esse povo que aqui congrega, Senhor, ouça a tua voz, ouça, Senhor, o que o teu Espírito tem a dizer para a igreja. Eu tenho orado, meus irmãos, de uma maneira que muitas vezes eu sinto-me triste, e muitas vezes eu me sinto penalizado, porque eu tenho visto diante de nós um mundo extremamente cruel, difícil. Não é necessário que eu comece a falar sobre as coisas que têm acontecido nos últimos dias, principalmente quando nós ouvimos as notícias, cada qual as mais difíceis da gente entender como o ser humano é capaz de fazer tal proeza. Eu estou chamando proeza porque são coisas absurdas. No caso dessa mãe que juntamente com a sua companheira assassinou essa criança de uma maneira brutal, de uma maneira que nós, em sã consciência, nós não temos como discernir, como entender tamanha crueldade. E quando nós começamos a ouvir cada vez mais notícias e mais notícias, o nosso coração fica apertado, a nossa alma fica entristecida, porque eu olho e tenho andado nessa circunvizinhança aqui, porque sempre que eu faço caminhada, não é todo dia, mas de vez em quando, durante a semana, eu tiro um dia e caminho cerca de 6 a 8 quilômetros aqui em volta da igreja. E eu vejo que inúmeras igrejas que estão de portas abertas, e inúmeras igrejas estão pregando a palavra do Senhor, inúmeras igrejas estão proclamando a glória de Deus, estão anunciando a volta do Rei Jesus, estão falando do Evangelho, que é a boa notícia entre nós. E quando nós ouvimos essas notícias, nós ficamos estarrecidos, nós ficamos como que sem entender por que está acontecendo tanta barbaridade nesse mundo tenebroso que nós vivemos. E quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei alegre, eu fiquei feliz, porque por muitas e muitas vezes eu tenho pregado baseado nesse texto, mas com visões completamente diferentes uma da outra, e nessa vez não foi diferente. Deus falou comigo de uma maneira intensa, exatamente nesse versículo que fala que quando os serafins disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, as bases do templo, a estrutura do templo tremeu, toda a casa foi como que tivesse passado por um terremoto, e simplesmente nós ouvimos o próprio Deus falando ao profeta: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí nós compreendemos que quando o Espírito do Senhor fala ao profeta Isaías, quem irá por nós, ele está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é exatamente aqui que nós precisamos colocarmos os nossos corações na dependência do nosso Deus, na dependência do Espírito Santo, para que nós compreendamos qual é a verdadeira mensagem que o Senhor quer que nós preguemos às pessoas.
Mas Deus falou profundamente ao meu coração nesse versículo que diz que o templo, que o limiar do templo, ou que a base do templo tremeu, e a casa se encheu de fumaça. E toda vida que nós encontramos a presença de Deus, nós encontramos ou fumaça ou nuvens que estão como que embaçando a visão das pessoas, para que Deus possa falar e nós não venhamos a cair fulminados pela glória de Deus. O próprio Moisés, quando teve a experiência de estar na presença do Senhor, e quando ele desceu do monte, ele desceu tão iluminado, ele desceu tão cheio da glória de Deus, que as pessoas não podiam vislumbrar o rosto de Moisés, porque era tanto brilho que ofuscava até a luz do sol. Para que vocês tenham uma ideia, nós podemos entender que as pessoas ficaram apavoradas. Era como se algo estivesse, o próprio sol no meio daquele povo iluminando aquela congregação. Nós entendemos que a Shekinah do Senhor, a Shekinah de Deus, está sobre a igreja dele. Glória a Deus. O texto declara: os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Glória, nós precisamos buscar do Senhor para que as pessoas lá fora sejam tocadas pela Shekinah de Deus que está dentro da igreja, para que as pessoas sejam atraídas, para que as pessoas acorram, para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito do Senhor e possam ouvir a voz do próprio Deus falando no nosso meio. E meus irmãos, quando o Espírito do Senhor está nos incomodando por algo que nós não estamos fazendo, é porque algo está incompleto, algo está defasado da vontade de Deus para essa igreja, para a nossa congregação. E eu disse no começo e volto a repetir: o Espírito de Deus está me incomodando, não apenas para me orar, mas para me ir mais intensamente às pessoas que estão necessitadas de ouvirem a palavra do Senhor. E eu tenho clamado aqui desse altar: Senhor, não apenas me incomode, mas incomode a tua igreja, para que ela possa sair. Como diz a sua própria palavra, igreja ou igreja, significa chamado para fora. Nós fomos chamados para clamar a Deus e saímos daqui cheio do Espírito Santo, saímos daqui cheio do poder de Deus, para fazermos a diferença no mundo que está indo de roldão para o inferno. As pessoas estão necessitadas. As pessoas estão necessitadas de ouvirem a voz de Deus. E assim como o profeta Isaías diz, nós, cada um de nós que aqui se encontra, e ouvindo a voz não do pastor Jorge, mas ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E dentro do coração de cada um de vocês que estão me ouvindo, e que estão ouvindo e sendo tocados pelo Espírito do Senhor, vocês devem dizer para Deus, não para mim: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, a nossa responsabilidade é grande. A nossa responsabilidade pelas pessoas que estão sendo levadas ao caos, à perdição, essas pessoas que estão sem rumo,
Essas pessoas, como diz a palavra do Senhor, que estão como ovelhas sem pastor, pessoas que andam em derredor, pessoas que andam em círculo, sem saber aonde vão chegar. Nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus, como embaixada do céu aqui na terra, guiarmos essas pessoas para chegar na presença do Todo-Poderoso, para que possam ouvir a boa notícia, a notícia que Jesus trouxe ao mundo. Eis, diz o Senhor Jesus, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. O que vocês precisam é abrir o seu coração e deixar que o reino de Deus transborde para outras pessoas, e outras pessoas sejam salvas pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor, para que vocês possam dizer, como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Mas para que nós entendamos melhor, o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ouvir um pouco a história de Uzias, a história do povo de Israel, para que vocês possam compreender por que Isaías ficou apavorado, ficou extremamente perplexo diante daquela situação que o país estava vivendo, que Israel estava vivendo. E olhe que Isaías não era mais um jovenzinho. Pelas contas que nós fazemos, ele tinha aproximadamente 80 anos. Esse homem, muitas pessoas, muitos pastores, talvez por uma questão de não adentrar no texto e no contexto, ele simplesmente diz que foi aqui que Isaías foi chamado. Não, Isaías foi chamado quando ele era bem jovem. Ele talvez tivesse 16, 17 anos, quando ele começou a obra missionária, e agora ele estava se aproximando dos seus 80 anos, quando o rei Uzias morre. E quando esse homem morre, o país fica apavorado, o país fica sem entender o que iriam fazer, como fazer e o que fazer diante de uma morte tão eu não digo prematura, porque esse homem governou durante 50 anos, mas uma morte que as pessoas não entenderam o porquê ele teria que morrer naqueles dias. E vocês vão entender no final por que eu estou falando isso, que as pessoas não estavam entendendo da morte de Uzias naqueles dias. Nós vamos ler, meus irmãos, 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do verso 1, para que vocês tenham uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Esse homem talvez tenha sido um dos maiores generais do Estado de Israel. Ele foi um verdadeiro conquistador, um homem que mudou a história de Israel, não só na parte religiosa, não só na parte espiritual, mas também na parte econômica, financeira. Ele mudou a estrutura de governo, ele mudou não só a questão de guerras, porque ele foi um conquistador, mas ele mudou a história de Israel, porque ele fez com que o povo de Israel vivesse em paz e em prosperidade. Amém? Vamos ler 2 Crônicas 26, capítulo 26, verso 1 ao 8. Diz assim: então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias. Ele tinha 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e construiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou
com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, ou seja, fez o que é bom aos olhos de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos repetir isso aqui. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabune e de Asdote. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdote e em outros lugares do território dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. 8. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Amém? Meus irmãos, quando diz aqui nesse versículo que ele chegou às portas do Egito, o Egito naquela época era a maior potência do mundo, mas Israel ficou recolhido ao seu território. Ele não tinha poder para atacar Israel, porque Israel tinha se fortalecido, tinha se agigantado, e esse homem prosperava em tudo que fazia. Ele era um homem que, além de guerra, de general de guerra, era um homem conquistador, não apenas na parte territorial, mas era um conquistador de riqueza, um homem que plantava, um homem que colhia, um homem que cuidava do gado, um homem que prosperava em todas as áreas. E o povo estava atônito. Por que o nosso rei morreu? E aí nós vamos pular para o verso de número 18. E aí nós vamos compreender por que esse homem começou a cair, começou a ter a sua decadência a partir do momento que ele pecou contra o seu Deus. Verso 18 do capítulo 26 de 2 Crônicas, por favor. Ele o enfrentou. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Verso 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Até aqui. Meus irmãos, é exatamente aí, quando nós pegamos esse texto e lemos todo esse contexto, que nos faz compreender que é exatamente quando nós estamos cheios de necessidades, cheios de precisões, quando nós estamos com o coração derretido diante de Deus, nós começamos a clamar a Deus. E com certeza esse rapaz de 16 anos, ele dizia: eu sou jovem demais para governar um país tão grande, para dirigir uma nação tão poderosa, uma nação tão numerosa, melhor dizendo. Aí ele buscou o Senhor, ele buscou o profeta, ele se aquietou diante de Deus, ele buscou de toda a sua força. O que mais ele precisava? Da orientação de Deus para se tornar um grande líder. Muitas vezes nós, meus irmãos, muitas vezes nós aqui,
Nós estamos simplesmente buscando a Deus quando nós estamos precisando de passar num concurso, quando nós estamos precisando entrar numa universidade. Muitas vezes as pessoas perguntam: o senhor não pode abrir a igreja de manhã para mim orar na igreja? As pessoas estão ansiosas para estar na presença do Senhor. Quando as pessoas estão necessitadas, quando as pessoas estão precisando da mão de Deus para agir na sua vida, eles buscam a Deus. Mas simplesmente, quando eles prosperam, assim como prosperou Uzias, quando eles já acham que já estão com tudo, que não precisam mais, que o que ele ganha é suficiente, do que ele já tem em mãos, ele não precisa mais buscar a Deus, ele simplesmente dá as costas a Deus. Nós vemos a frieza dessas pessoas dentro da igreja, porque já estão abastadas, porque já estão cheias do que necessitam. É por isso que eu estava dizendo no começo, Deus está falando à igreja. Deus está falando ao coração dessas pessoas, para que essas pessoas não cheguem à condição de Uzias, que depois que ele prosperou, mas diz a palavra do Senhor, até que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas se você se esquece do Senhor, se você abandona a Deus, se você vira as costas a Deus, Deus vai dar um tempo, mas com certeza, mais dia menos dia, Deus vai puxar o seu tapete. E aí, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, Ele pode reatar a sua prosperidade. Você pode reaver a sua prosperidade. Mas eu espero em Deus que nós não cheguemos a esse ponto de ser preciso Deus puxar o seu tapete. Eu espero em Deus que Deus fale ao seu coração hoje através dessa mensagem, que o Espírito do Senhor coloque profundamente no seu coração aquilo que você precisa ouvir, não de mim, mas do próprio Espírito do Senhor. O que Deus mostrou a Isaías, e o Espírito de Deus quer mostrar hoje a nós, tire da sua visão o poder do que é material. Naquele ano que Uzias morreu, estava saindo um rei terreno, estava saindo um rei humano, mas dentro do templo, ele teve a visão do grande e sublime trono que estava sentado o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, como a palavra do Senhor fala aos nossos corações de uma maneira clara, de uma maneira que você não pode dizer: eu não queria ouvir isso, eu não queria estar hoje na igreja. Mas aonde você estiver, o Espírito do Senhor vai falar no seu coração. Tire a visão do material, tire a visão do homem que você colocou a sua esperança. Mesmo que esse homem seja você mesmo. Maldito o homem que confia no próprio homem. E quando a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando no homem outra pessoa, mas ele está falando no homem a si próprio. É o próprio homem que confia em si mesmo. Eu não preciso de ninguém, eu sou orgulhoso, o que eu tenho foi eu que consegui, o que eu tenho foi força do meu braço, o que eu sou depende de mim. É esse maldito que não pode conhecer as bênçãos de Deus. É o que a palavra do Senhor está falando. Maldito o homem que confia na força do seu braço, na força do homem. Mas nós devemos colocar a nossa visão, assim como Isaías, que naquele momento
ele teve a visão de um alto e sublime trono, e a glória de Deus estava lá, porque o próprio Deus estava sentado, e as abas das suas vestes cobriam, enchiam a casa. E eu quero dizer para os irmãos, o Espírito do Senhor está aqui enchendo essa casa do seu poder. O Espírito do Senhor está aqui para falar aos seus corações, para lhe abençoar, para lhe guardar e lhe proteger, mas não abandone o Todo-Poderoso. Devemos tirar os nossos olhos do rei terreno e colocar os nossos olhos no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que um dia, meus irmãos, esse Rei Todo-Poderoso que um dia Isaías viu, nós vamos estar diante dele também. E diz a palavra do Senhor: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Palma para Jesus, porque Ele merece. Deus está aqui falando com vocês, meus irmãos. O Espírito do Senhor está aqui. E eu quero concluir essa pregação como eu disse. Eu quero terminar essa pregação dizendo: o rei Uzias prosperou até que buscou ao Senhor, seu Deus. Em Mateus, no capítulo 6, verso 36, está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer buscar esse Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 29, 13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Meus irmãos, eu vou abrir o altar para aquele que quer ouvir a voz do Senhor. Vem até aqui falar com Deus. Você não vai falar comigo, mas você vai ouvir uma oração, e o Espírito do Senhor vai falar a cada um daqueles que se levantar e vier até aqui para buscar a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês estão buscando a Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra, aquele que está morando no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Pode vir. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mais gente está chegando. Espere só um pouquinho. Mais alguém quer ouvir a voz do Senhor? Se aproxime, porque Deus está aqui. O Espírito do Senhor está no nosso meio e Ele vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mais gente está chegando. Aleluia. Fique orando, fique em espírito de oração, meus irmãos e minhas irmãs. Ore, porque o Senhor está falando no seu coração aquilo que você precisa ouvir. Só Ele pode dizer o que você precisa ouvir, porque Ele é Deus e Ele conhece o mais profundo do seu ser, o mais profundo que há na sua alma. Deus conhece. Aleluia, glória a Deus. Santo e eterno Deus, louvado, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, na tua presença, para buscar, Senhor, de ti, como diz a tua palavra: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que essas pessoas que aqui estão, Senhor, diante do teu altar,
estão te buscando, ó Pai, e que teu Espírito, Senhor, ministre ao coração de cada um deles que aqui se encontram. Que fale, Senhor, coisas ocultas, Senhor, grandes e ocultas, que só o Senhor quer que eles saibam, Senhor. Que o Senhor revele ao coração deles, ó Pai, o que o Senhor quer que eles saibam, Senhor. Porque nos céus tem toda a riqueza armazenada em Cristo Jesus, porque a tua palavra está escrito: todas as bênçãos estão em Cristo Jesus, nas hostes celestiais. E nós, Senhor, que te servimos, nós que te aceitamos como nosso único e eterno Salvador, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre o teu povo, Pai, bênção sem medida, para que eles saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor está cuidando de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, as suas casas, abençoa os seus celeiros, ó Pai, abençoa as suas famílias, meu Pai, abençoa os seus filhos e as suas filhas, ó Pai. Abençoa, Senhor, a provisão de cada um, e que os céus nesse momento estejam alegres, porque eles estão ouvindo a tua voz, ó Pai. Que os céus nesse instante, Senhor, seja rasgado, Senhor, e que o teu Espírito seja derramado sobre cada um deles que aqui se encontram, ó Pai. E que seja o Espírito do Senhor ministrando a toda essa igreja para o louvor da tua glória. Ó Senhor dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder dado por Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Que o Senhor se revele a cada um segundo a tua vontade, e que o Senhor abençoe poderosamente para o louvor da tua glória. Amém. Glória a Deus. A salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus.